Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje com a presença do cirurgião dentista Dr. Fabrício Lima Milani. Dr. Fabrício, prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer é meu, Luciano. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente esclarece algumas dúvidas aí. Eu tenho certeza que nossos telespectadores vão esclarecer todas as dúvidas, pelo menos que, né? Vamos tentar, né, Fabrício? Vamos sim. Fabrício, vamos começar então explicando o que vem a ser a ortodontia. Bom, basicamente, antigamente pensava-se em alinhar os dentes, deixar os dentes retos, né? Hoje, na verdade, a ortodontia está bem mais abrangente, preocupando mais com a face do paciente, depois com os dentes, para que haja uma harmonia entre dente e face. Então, já engloba tudo isso daí, né? Esteticamente, né? Um conjunto, perfil, né? Tudo. Todo o conjunto Inclusive, facial. Parece que você trouxe alguns slides, né, sim, a respeito disso. Sim, a gente pode ilustrar. Se você quiser passar. Pode ser, por favor. Primeiro slide, então. Então, inicialmente, todo mundo pensa na ortodontia assim, né? Tudo torto os dentes, né? Tudo torto e vamos alinhar, né? Arrumar, organizar aí. Então, aí, do jeito que tá, ele vai ficar após alinhado, né? Isso, no pós-tratamento. Então ele vai voltar e vai ficar todo. Esse alinhamento é com o uso do aparelho, Fabrício? Com o uso do aparelho, as manutenções corretas, vista oclusal, né? Por baixo. Daquele mesmo paciente, isso. Então realmente dá para notar bem a diferença, né? Isso, né? Devolvendo o arco, né? O perímetro de arco, tudo. Doutor Fabrício, esses dentes, né, que você mostrou agora, tudo tortinho, quanto tempo de tratamento? Eu sei que depende muito de cada pessoa, que tipo de tratamento. Mas, por exemplo, no caso desse slide que você trouxe, quanto tempo é o tratamento para alinhar todos os dentes? Ali, sem extração, em média de 2 anos a gente consegue. 2 anos dá para fazer. 2 anos? 2 anos. O uso de aparelho? A média, isso, o uso de aparelho. Inclusive, seria esse tipo de aparelho que está mostrando nesse slide? Isso, correto. 2 anos, mesmo que em paciente adulto, dá. Então, aqui no slide a gente está vendo uma coisa rápida, né? É um apinhamento para nós, Exatamente. Na verdade, um apinhamento é uma ilustração, leve, né? Então o paciente olha e fala, opa, coloquei o aparelho, 2 segundos depois já está pronto, né? Sim, seria bom, né? Fabrício, mordida cruzada, o que vem a ser isso? Cruzada é quando o arco superior, que na realidade o normal é ele se sobrepor como se fosse uma tampa, ele está inverso. A caixa fica sobre a tampa e não a tampa sobre a caixa. Ele é menor que o inferior, para dentro. Então aí fala-se então mordida cruzada. Ele passou para dentro, cruzou. E os tratamentos cirúrgicos na ortodontia, quais são? Bem, os casos cirúrgicos são aqueles que envolvem osso, além do que o dente pode compensar. Não tem como fazer uma compensação dentária. Vai ter que envolver a compensação dentária mais a óssea. Como nesse caso, no caso dessa mulher, normalmente o paciente chega e fala assim que a reclamação maior é que ao sorrir aparece a exposição da gengiva. Fica muito exposto, Fica aquela gengiva exposta vermelha. A ortodontia, movimentação sozinha não resolve. Então o uso de aparelho não resolve esse tipo de problema. Esse tipo de problema seria o tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico aliado ao ortodôntico. Como a gente pode ver nos slides. Tem um outro caso também, que a paciente, olha o perfil dela, não tem o lábio superior. Então há um avanço maxilar e uma retrusão mandibular, né? Avança a parte superior para compensar o lábio e retrai a parte inferior cirurgicamente, para devolver um perfil harmônico. Então isso é possível fazer? É possível, muda muito o rosto. Esteticamente é outra pessoa, é muito interessante. E tomar cuidado, que aí está os limites da ortodontia. Não dá para tratar uma pessoa que tem um problema ósseo movimentando o dente. Tem que saber separar isso daí e explicar. O profissional virá explicar para o paciente. Eu acho que tudo que tem um profissional, né, um bom profissional, eu acho que não há problema. Sempre vai explicar direitinho para o paciente e saber dos inconvenientes, dos prós, dos contras. Né? Eu acho que isso é importante mostrar para o paciente. Para atingir a expectativa. Senão você não consegue atingir a expectativa do paciente.
Doutor Fabrício, por que em certos casos há necessidade da extração? Normalmente é em dois casos, ou quando falta espaço, né? A gente precisa de muito espaço na arcada, aí precisa de fazer essa compensação extraindo alguns dentes. Ou quando você quer fazer alguma melhoria, às vezes até estética, no perfil, tem muito volume dentário, muito volume nas arcadas, você faz a extração, faz uma retração, melhora. Então há como melhorar esse Há visual. como melhorar. Né? Há casos, diferentemente daqueles que são só cirúrgicos, que a gente mostrou anteriormente, há casos que a gente consegue fazer essa compensação no perfil com extração dentária. Você trouxe inclusive algum slide aí para mostrar? Tem os slides para a gente ver aí, fica bem legal. Nesse caso, a pessoa biprotrusa, né, a parte superior e inferior para frente, né, e retrai, consegue devolver um perfil joia. Esse caso é falta mesmo de espaço, né? Não dava para compensar. E o último é igual aquele primeiro que a gente mostrou do rosto, porém focando só os dentes. Realmente dá uma diferença enorme, né, Fabrício? Se você tira volume, quando é interessante, você tira o volume do lábio. Em alguns casos você devolve volume ao lábio também. Fabrício, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando aqui com o cirurgião dentista Dr. Fabrício Milani. Fabrício, nós mostramos, né, você mostrou vários slides mostrando o alinhamento dos dentes, a colocação de aparelho. Agora vamos falar uma coisa, esse tratamento é caro? Porque um tempo atrás eram pouquíssimas pessoas, né, que podiam fazer esse tipo de tratamento. Hoje em dia, como que está isso? Não, hoje em dia está bem acessível, levando em conta em bons profissionais, tem muitos profissionais no mercado fazendo bons tratamentos. O material, de forma geral, mesmo os importados, estão mais acessíveis, então assim, não tem porquê hoje, não tem realmente porquê não fazer um tratamento ortodôntico. Então hoje está fácil para todo mundo, né? Está acessível para todo mundo, né? E a manutenção do aparelho em geral é feita uma vez por mês? Isso. Em média, sim, uma vez por mês. E por que tem que ser feita essa manutenção, Fabrício? Joia. Porque até o pessoal pergunta, por que tem que ser, né? Só porque a gente vem com a manutenção. Na verdade, a gente está fazendo uma movimentação dentro alveolar, né? Dentro do osso. E quando você dá um passo para frente, existe uma reabsorção, né? O dente deu um passinho para frente, existiu uma reabsorção. Aquele mês é para que haja uma aposição, uma recolocação óssea no passo que foi para frente. Então, à medida que o dente vai movimentando, você vai ajustando o aparelho, que senão não tem porquê ficar com o aparelho. Tem que o osso que estava aqui na frente vai passar para trás. Se você pula essa etapa, ativa de novo, coloca uma força nova, não vai haver uma reaposição óssea, gerando problemas graves, né? E esse tipo de tratamento provoca muita dor, Fabrício? Não. Na verdade... Porque muita gente falando que vai no dentista já fica com medo. Fica com medo. Isso daí tem muito, sim. Todo mundo tem medo de doer. Sempre na ativação existe um certo incômodo por 1-2 dias ali, mas dor não, mesmo porque dor é um sinal de que tem alguma coisa errada. E os riscos? Quais seriam os riscos, né, de um tratamento ortodôntico? Então, o risco é caso de força excessiva, o paciente não colaborar tanto na manutenção do aparelho, né, não quebrando, tal, como principalmente na higienização. Porque facilita o aparelho, facilita o acúmulo de bactérias. Né? Facilita, não provoca. Em higienização, normalmente a criança é mais difícil, né, de fazer esse tipo de higienização. Com que idade você começa o tratamento ortodôntico? A idade ideal sempre é em crescimento. A idade boa é quando a criança está em crescimento. Numa primeira fase, lá com seus 7 anos, em média. Depois, na pré-puberdade, né, com 10, 11, 12, a gente já consegue... É a fase melhor. Você consegue tratar melhor. Só que também derrubou aquele paradigma que tinha que adulto não tratava,
eu já tenho 50 anos, não trato. E hoje a gente vê muito adulto com aparelho, muito adulto com aparelho, e não tem problema nenhum. A gente já tem até uma imagem que eu trouxe. Então o aparelho, o tratamento ortodôntico pode ser feito em qualquer idade? Pode ser feito em qualquer idade. Ideal é quando o paciente está em crescimento, mas nada impede de fazer em outra idade. Você trouxe inclusive eu trouxe um uma imagem também, né? interessante só para... Isso daí é um paciente adulto, a gente vê uma baguncinha bem boa aí, né? E na verdade é um caso simples para a gente tratar. Aí, ó. Mas o anterior está todo desalinhado, né? O anterior todo desalinhado, o paciente adulto, olha, gengiva sadia, que é muito importante. 1 ano e 2 meses de tratamento isso daí, tá? Outra coisa interessante se dizer é que o paciente, essa coloração mais amareladinha é do dente desse paciente especificamente, tá? O aparelho não provoca. O aparelho não provoca mudança de cor no dente. Não provoca. Doutor Fabrício, como são colados esses brackets? Explicando, aliás, para os nossos telespectadores o que são os brackets, né? Então, são aquelas pecinhas, né, que vão coladas em cada dente, que mais o arco, né, aquele fio transversal, que vai aplicar força em cada dente e movimentar. Ele é colado, é muito simples, tanto para colagem quanto para remoção. É colado com aquela resina de restauração. E isso não deixa marca nos dentes? Não deixa lesão. Independente do tempo que ficar esse aparelho no dente? Não deixa. Na verdade, ali vai até estar protegido de qualquer tipo de problema naquela região. E a remoção é simples, a limpeza é... Sem causar dor, sem né, causar Fabrício? dor, sem causar dano ao esmalte, né? É muito tranquilo. O que são mini implantes? Então, mini implantes são, como o próprio nome diz, são mini implantes ou microparafusos que nos auxiliam em ancoragem. Porque toda força que você coloca em um dente, tem um outro dente respondendo com uma força contrária, né? Com o mini implante, você ancora, você tem como colocar uma força ali e aquele mini implante não vai sair do lugar. Então, você quer fechar um espaço, por exemplo, você coloca o mini implante... Então, você coloca esse mini implante para servir, tipo assim, grosseiramente de escora. Uma ancoragem. Então, ele vai segurar... Isso, vai puxar aquele dente até onde você quiser. Até onde você quiser levar ele, sem com que um outro dente tenha uma reação indesejada. E após esse tipo de tratamento, na alimentação, há algum tipo de restrição alimentar? Nenhuma. O paciente tem que ter um cuidado com o aparelho, né? Todo mundo, a gente percebe que todos vão aprendendo a dosar a mastigação, dosar a força, para que não haja quebra dessa cola que a gente falou. Depende muito do cuidado, né, de cada um. Pode até acontecer um outro acidente, né, Fabrício? Acidente, né? Pode acontecer sim, mas é muito raro. Uma boa colagem e uma boa manutenção do paciente não tem problema nenhum. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores também como é feito, né, a higienização, no caso, né, do uso de aparelho. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando aqui com o cirurgião dentista Dr. Fabrício. Fabrício, antes do comercial te perguntei sobre a higienização dos dentes, né, para quem usa o aparelho. Como que é feito isso? Não, na verdade é uma higienização normal, porém muito mais criteriosa. O paciente tem que escovar, vamos dizer assim, abaixo do bracket, né? E a única dificuldade realmente é com o fio dental, que precisa de usar um passa-fio. E tudo isso é orientado na tua clínica, sim, né? O paciente colocou o aparelho. Não tem nada complicado para higienizar, não. É bem tranquilo. Só um pouquinho de paciência. Fabrício, e o que pode acontecer com os dentes com o uso prolongado de chupeta, que é muito comum, ou da sucção dos dedos, né? Isso daí tem uma ilustração bem bacana aqui. O que vai acontecer? Olha lá o dedo, por exemplo. Ele vai jogar todos os dentes, né, os superiores, para cima, né, para fora, e segurar o crescimento dos dentes de baixo, ou jogando para dentro, né, provocando a mordida aberta, ou uma respiração bucal, né, levando a um crescimento diferenciado da face. Né? A chupeta, a mesma coisa. A mesma coisa com a chupeta, jogando, né? Para o superior para fora. Então não tem chupeta que é melhor, né, Fabrício? Não. Anatomicamente, às vezes muda, né? Muda o modelo um pouco, da chupeta. Mas o interessante é manter o efeito é o mesmo, né? efeito. Após os 4 anos de idade, ela começa a ser danosa, a chupeta.
Fabrício, quando tem um dente de leite e se perde esse dente precocemente, pode acontecer algum problema? Pode. A gente tem que colocar um aparelhinho para manter o espaço, chama mantenedor de Porque espaço. senão acaba fechando antes, né? Fecha antes. Aí a hora que for nascer o dente... O permanente vem, não tem espaço para ele, já vai provocar um apinhamento já. Ao nascer já vai estar apinhado, né? Então tem que colocar um mantenedor. É muito importante isso daí, que vai economizar um trabalho, um tempo muito grande avisando, depois. Né, as mamães, os papais aí, né? Vê uma criança, às vezes perde um dentinho, né, precoce, então correr, levar no ortodontista, né, fazer uma revisão, fazer uma avaliação. Muito fácil, sem trauma para a criança. Falar em papai e mamãe, quando os pais têm a dentição torta, né, tem algum problema, os filhos também podem ter ou não? Grande chance. É genético. É genético? A maxila e a mandíbula, né, a gente herda o tamanho dos pais. Se tem um pai com o rosto muito pequenininho ou a mãe, já é tudo bagunçadinho ali, já é todo apinhado, é muito provável de ter problema. A gente sabe também que em certos casos há necessidade de um tratamento fonoaudiológico, né? Por quê, Fabrício? Sim, porque, por exemplo, a criança já aprendeu a falar, já tem a sua respiração, a dicção com uma maxila fechada. Nós vamos lá e abrimos essa maxila. A gente tem que devolver, a língua tem que aprender a ir para uma posição nova. Essa posição nova e correta é o fono que vai nos ajudar. Fala pra gente, contenção, o que é isso? A tendência, num primeiro momento, ao término do tratamento, é como se o dente tivesse uma memória. Usa-se uma contenção ao término, Usa-se uma né? contenção ao término. Ela é para conter temporariamente, fixar, até ter uma fixação óssea envolvendo as raízes melhor ali, para manter aqueles dentes naquela posição, porque ainda no pós-remoção, em alguns casos ele tem uma memória, quer voltar àquela posição errada. Então essa contenção é só para manter mesmo, por um período curto. Doutor Fabrício, como é de rotina, né? Tem umas perguntas de nossos telespectadores. Pode respondê-las? Vamos lá. Então vamos chamar nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta, Jean. Doutor Fabrício, eu gostaria de saber qual é o tempo mínimo para o uso de aparelho. Bem, André, é difícil falar em tempo, né? Mas menos de 12 meses, né? Um ano, normalmente não tem tratamento com menos de 12 meses, não. Próxima pergunta. Doutor Fabrício, eu já usei aparelho fixo e agora eu fiquei muito tempo sem usar a contenção. Eu vou precisar usar o aparelho fixo de novo ou só uma contenção vai ajudar o meu sorriso voltar como era depois que eu tirei o aparelho? Bem, Karen, se houve movimentação dentária, provavelmente a contenção não vai nem servir, né? Se houve movimentação, tem que fazer um novo tratamento e uma nova contenção. Próxima pergunta. É verdade ou um mito que Coca-Cola e pipoca não devem ser consumidos quando se usa aparelho fixo? Olívia, é mito. Se tiver um cuidado com a higienização e força na mastigação, não tem limitação não. Pode comer sendo com cuidado e higienizando direitinho, não tem problema. Pode usar qualquer tipo de alimento e tomar qualquer refrigerante. Qualquer refrigerante. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Próxima pergunta. Doutor Fabrício, eu gostaria de saber se a ATM é corrigida pelo uso de aparelho? Luiz, a ATM é uma parte que a gente ajuda, mas se o problema está só na articulação, né, que a ATM está só na articulação, o tratamento ortodôntico ele é um paliativo. Ao final do tratamento ortodôntico, você tem que fazer um tratamento só para a ATM. Então seriam tratamentos distintos, né? Sim, eles estão unidos, um ajuda o outro, né? Um não depende, mas ajuda sim. Próxima pergunta. Fabrício, que tipo de produto pode ser usado para a limpeza de aparelhos móveis? Bom, doutor Ciano, hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica. Ô Vitor, escova de dente e pasta. Normal, a que você tiver, higienizar direitinho. Aqueles enxágues também, pode passar no aparelho móvel, mas via de regra, uma escova. Se quiser comprar uma escova média, não a macia que você usa normalmente,
pode usar aquela escova média e a pasta dental e higienizar o aparelho móvel tranquilamente. Só isso é suficiente. Não tem um modelo de escova diferente que tem que ser usado durante o uso de aparelho, Fabrício? Existem várias escovas interdentais, de várias formas, existe específica sim. E o uso do creme dental também não importa? O creme dental não, as escovas são mais importantes, escovas interdentais auxiliam mais, facilitam. Não que a outra não consiga, mas ela facilita na higienização sim, ajuda bastante. Fabrício, felizmente estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu gostaria que você deixasse algum comentário com os nossos telespectadores, né? Inclusive a respeito do tipo de tratamento, o que você quiser. Fica à vontade. Eu espero ter elucidado alguma dúvida aí e dizer que o tratamento ortodôntico bem feito não tem mito nenhum, não tem problema nenhum, não tem dor nenhuma, é bem tranquilo e tem suas limitações também, né? Não faz milagre, é só conversar com o seu ortodontista que ele vai esclarecer, vai orientar, vai dizer todas as vantagens, as desvantagens e todo mundo vai ficar contente. E lembrando que sempre é importante procurar um bom profissional, sempre com indicação, de preferência com indicação de alguém, né, Fabrício? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, ter uma pessoa consciente, um profissional consciente para orientar e poder fazer um tratamento decente, né, em cada paciente. Com certeza, aí tudo dá certo. Fabrício, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Luciano, pelo convite. E está aberto o programa para quando você quiser voltar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.